Eu acho que talvez depois que você assistir esse vídeo, talvez nunca mais você queira me ver de novo. Ou talvez a sua visão espiritual ganhe uma perspectiva que 90% das pessoas nunca vai ter enquanto estiverem vivas. Pensa comigo, se a nossa moralidade humana, as nossas regras de boa conduta, se essa moralidade fosse o critério definitivo para julgar o certo e errado, a gente ia ter um problema sério com a Bíblia. O patriarca da fé, por exemplo, o tal do Abraão, poderia muito bem ser preso por ter tentado matar o próprio filho. E o profeta Isaías? Esse seria internado como um exibicionista por ter andado pelas ruas 3 anos descalço e nu. E o Ezequiel, que para assar um pãozinho montou uma fogueira e usar excremento humano, cocô mesmo, no lugar do carvão. Doidinho de pedra, né? Pelo menos parece. Mas o pior de todos mesmo foi o profeta Oséias. Coitado, esse seria menosprezado por nós como um doidão, esse mais doido de todos, porque ou um tipo de pervertido, sei lá, porque escolheu para casar justamente uma prostituta. O problema com a Bíblia que eu estou me referindo é que essas atitudes aparentemente malucas desse pessoal foi o cumprimento de uma ordem dada por Deus. E isso nos leva a uma outra pergunta. Por que então Deus, que é perfeitamente santo, ordenaria que os seus homens mais fiéis cometessem atos de profunda humilhação pública e arruinassem suas próprias biografias? A pergunta, essa resposta vai destruir aquela ideia infantil que a maioria da esmagadora das pessoas tem sobre o propósito do sofrimento e vai revelar o que Deus faz quando uma sociedade inteira peca tanto a ponto de enlouquecer. Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para a história de Israel, mais especificamente para o reinado de um rei chamado Jeroboão II. Era uma época de ouro, havia muito dinheiro, o exército era forte, o país vivia uma paz aparente, mas por baixo daquela riqueza, daquela tranquilidade, a nação estava doente. Os poderosos esmagavam os pobres, as pessoas extorquiam umas às outras, e eles viviam uma religiosidade no mínimo bizarra. Eles iam ao templo cultuar a Deus de manhã e à noite participavam de rituais de prostituição em altares de demônios. E o mais assustador, a mente deles criou uma espécie de ilusão tão perfeita que eles não sentiam a menor culpa. Eles estavam tão cegos pelo próprio sucesso, aparente sucesso, que eles dormiam em absoluta paz, como se nada tivesse acontecendo. O que é que se faz com uma sociedade que entrou num delírio coletivo como esse? Nesse caso, as palavras param de funcionar. Você pode pregar, gritar, apelar, não adianta. Uma sociedade doente desse modo apenas cria racionalizações, desculpas inteligentes para ignorar a pregação. É aqui que Deus adota então a penúltima estratégia antes da última, que seria pior, que era liberar o castigo, a evasão, a morte, a destruição, a escravidão. Ele para de mandar recados e decide dar um choque de realidade. Ele pega os seus profetas e os transforma no que a Bíblia chama de, na linguagem original, de mofete. Mofete significa sinal vivo. Ele associa com a pregação verbal desses homens com certas teatralizações na mensagem. Deus manda que eles façam coisas que quebram as regras morais para dar um baque na mente daquele povo, através de um teatro bizarro, esquisito, chocante. Colocar canga no pescoço de um homem para trazer uma mensagem, casar com uma prostituta e por aí afora. Ao ordenar essa loucura, na verdade Deus está usando a vida deles como um bisturi para estourar a bolha do pulso, da doença, da ilusão daquela sociedade. Deus os usa como um mofete, ordena que eles tomem atitudes proféticas, atitudes chocantes para servir de sinal vivo. Para que esse choque funcionasse mesmo, Deus faz algo que confunde a maneira mais comum com que as pessoas pensam a relação com Ele. Um filósofo chamado Søren Kierkegaard, ele percebeu isso e disse o seguinte: ele disse que para viver a fé autêntica, às vezes, você precisa aceitar que o Criador está acima das regras. Quando uma nação inteira vira as costas para Deus, ele suspende a normalidade, ele dá ordens que parecem absurdas para sacudir as pessoas. Depois você dá uma analisada com calma nesse arquivo histórico da Bíblia que eu te falei. Deus manda o profeta Isaías andar nu e descalço por 3 anos para mostrar a vergonha do cativeiro que estava chegando. Deus manda Ezequiel assar o próprio pão sobre fezes secas para mostrar a sujeira e a fome do exílio que eles enfrentariam na escravidão lá no exílio. Depois manda o profeta Jeremias andar na rua com uma canga de boi no pescoço para mostrar a consequência do pecado.
Mas o caso mais forte mesmo, como eu te falei, do profeta Oséias. Deus manda um homem santo e fiel se casar com uma prostituta e ter filhos com ela. Por quê? Não foi para humilhar o profeta, com certeza. Por que ele fez isso então? Deus estava compartilhando a sua própria humilhação com o seu amigo mais íntimo. Deus estava com o coração partido, traído pela nação. Que a mensagem era: Oséias, sinta na sua pele o que eu sinto todos os dias. Mostre para eles a minha dor. É aqui que a vida desses profetas bate de frente com o nosso cristianismo moderno. Nós acreditamos lá no íntimo que Deus existe para nos dar uma vida de felicidade. Uma família do tipo comercial de margarina, um nome limpo na praça, uma vida sem surpresas ruins. Nós queremos um Deus para o nosso próprio conforto. E com essa nossa criação, a gente esquece do propósito da própria criação de Deus. E o nosso propósito, conforme a nossa criação, é para que a gente reflita a imagem do Criador. Afinal, a gente foi feito à sua imagem e à sua semelhança. Isso quer dizer, então, que devemos ser um espelho do Criador, certo? Pois bem, mas então, e se o Criador estiver de luto? E se Deus estiver ferido e traído pelo pecado do mundo? Por essa linha de raciocínio, a maior honra que uma pessoa de Deus poderia ter não seria exibir uma vidinha perfeita, abençoada. A maior honra seria ter o privilégio de refletir a lágrima e a dor de um Deus que chora. Em outras palavras, nós existimos para que o caráter de Deus seja mostrado na terra, mesmo que o preço disso seja a nossa humilhação ou o nosso sofrimento. O apóstolo Paulo passou por isso quando perseguia a igreja e encontra com Jesus e fica cego. O sujeito que recebeu a ordem de orar para que ele fosse curado, fica com medo e Deus diz para ele o seguinte: olha, fica tranquilo, porque esse Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E o próprio Jesus, que é o maior exemplo disso, já parou para pensar que ele não se casou, não fez faculdade, não teve a alegria de ter filhos, não teve o gostinho de comprar um carro novo, uma casa nova, não viajou o mundo, não curtiu a vida, não viveu uma vida confortável? Ele abriu mão de toda a normalidade humana para viver exclusivamente com o propósito de sangrar pelo mundo. Mas eu preciso ser honesto com você. Nós precisamos entender, e graças a Deus por isso, precisamos entender que esse tipo de situação é extrema e é uma exceção. Deus não acorda todos os dias pedindo para a gente fazer loucuras, quebrar as regras da moral, porque o mundo está doido. Ele não faz isso. A imensa maioria das nossas dores, dos nossos constrangimentos, dos nossos apertos, dos nossos sofrimentos, não existe porque Deus mandou a gente ser um sinal vivo, fazer uma loucura, ser um tipo de mofete. O sofrimento às vezes acontece pelas nossas próprias escolhas na vida. Outras vezes porque a maldade de outras pessoas nos atingiu. Algumas dores pelas quais a gente passa servem apenas para nos moldar, nos aperfeiçoar. Mas pode acontecer, raramente, mas pode acontecer. Pode acontecer do sofrimento ser por conta dessa exceção, desse chamado para viver uma dor que é a pura manifestação da mente divina na nossa vida. Então, se hoje a sua vida parece ter saído dos trilhos da normalidade, se você foi prejudicado de alguma forma, se você foi humilhado, se está sofrendo por causa da sua obediência a Deus, não se desespere e não ache que você fez alguma coisa de errado. Às vezes, perder a felicidade humana é apenas o preço que você paga por ter sido convidado a entrar nos bastidores da eternidade e compartilhar a intimidade das lágrimas do próprio Deus. Seja feliz o quanto você puder e seja o sinal de Deus quando Ele mandar. Meu nome é Ailton de Araújo, sou pastor, psicanalista e há mais de 30 anos ajudo pessoas a amadurecerem a sua visão do mundo espiritual de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você quer mais o meu conteúdo, acesse minhas redes sociais e o meu canal do YouTube. Até mais, um grande abraço.